Boa noite, gente. Não, gente, pelo amor de Deus. Boa noite, gente. Aí, tudo bem? Muito prazer. Para quem não me conhece, professora Juliana, professora de processo civil. Vamos enfrentar processo civil para a OAB, 31º exame, que já chegou todo diferentão, né? Um calendário apertadíssimo, fora do tempo assim esperado. Então, o negócio é arrochar. É a palavra de ordem. E processo civil, gente, mais do que nunca, a gente vai precisar empenhar. Porque a prova está cada vez mais surpreendente, né? Apesar de que, geralmente, dentro da sala de aula, a gente ministra grande parte daquilo que é cobrado, mas a gente vem percebendo uma mudança. Então, nessa primeira aula, antes de começar o conteúdo, eu sempre gosto de registrar para os meus alunos que vão começar a empreitada da primeira fase. Que não é fácil, eu reconheço. Muitos já tentaram alguma vez, já estão aí, às vezes, um pouco machucados, né, pela reprovação, que não é fácil investir tempo. Muitas vezes um tempo sacrificado, trabalha, estuda, e empenhar e se sentir com o dever cumprido e não dar certo. Mas faz parte da vida, né? Então, o que eu sempre gosto de dizer é o que passou, passou. E que a vida é agora. Então, é a hora de começar de novo, né? Como dizia minha avó, nós vamos plantando entre lágrimas para colher em sorriso. Então, vamos plantar. E mesmo que seja num período que talvez não seja muito propício, que seja o final do ano, né, um período de festividades, nós vamos ter que nos organizar para poder dar conta desse período. Porque pensa bem, hoje já começou as inscrições, parece? Hoje já começa. A prova é dia 9 de fevereiro. Em tese, nós temos o meio de dezembro e janeiro para fazer um estudo forte. Que é um período, gente, que está todo mundo pensando em descanso, né? Teve um ano pesado, um ano puxado. Então, nós não vamos ter esse tempo. Então, já que a nossa decisão é fazer e passar, vai valer a pena, entendeu? Então, vamos sacrificar com bastante intensidade, com esperança e vai dar certo. Quer perguntar alguma coisa, Sérgio? Não, tranquilo? Já conheço, eu falei seu nome certo? Eu adoro quando eu lembro o nome certo dos meus alunos, porque 99% eu falo errado. Chamo os meninos errados. Como é que a gente estuda processo civil para a prova? Não tem outro jeito, gente. É lei seca e resolução de questões. Não tem outro jeito. Não dá tempo de doutrina, não dá tempo de você devagar. Não dá tempo, gente, se você pensar que resolver a prova ou se preparar é só nas questões. Por quê? Você só sabe interpretar uma questão, analisar um detalhe que às vezes é decisivo para a resposta se você souber a lei. Sem saber a lei, não tem como responder. Você pode treinar, ficar treinadíssimo até decorar o gabarito da questão. Mas saber o porquê da resposta certa, somente com a leitura da lei seca. Então, a nossa preparação, e assim que eu vou até pedir para ver se hoje eles já sobem lá no sistema, para liberar os artigos que precisam ser estudados, a nossa preparação tem que ser assim. Tem que ter um cronograma de estudo, um cronograma por matéria, dentro da sua possibilidade, faz um ajuste de horas. Quantas horas ou quanto tempo do dia eu posso estudar? Porque não adianta falar assim, você tem que estudar 12 horas. Não tem jeito, gente. Às vezes você trabalha, você estuda, tem filho, a sua carga horária é pequena, mas dentro dessa carga horária pequena, você precisa achar um tempo para você estudar e você resolver as questões. Planejamento é a palavra de ordem para essa prova. Porque agora, mais do que nunca, nós vamos precisar organizar. Mais do que nunca, inclusive por conta do tempo. Por conta do tempo muito curto. Entendido? Então, a gente precisa organizar, a gente precisa se estruturar e precisa pensar assim, ó, é um sacrifício que vai durar um tempo. Daqui uns dias eu estou liberado.
Vou sacrificar, mas daqui uns dias eu estou livre, daqui uns dias eu estou livre com a vermelhinha na mão. Daqui uns dias eu estou livre e estou advogado. Então vamos sacrificar para valer a pena. Se precisar de mim, ó professor, me ajuda a montar um horário, me ajuda aqui a montar uma prioridade, a gente senta, a gente faz, a gente analisa. Mas é preciso que você entenda que tem uma parte que vai além do professor, que é a sua parte. Tem gente que acha que vem para o curso ou que vai para qualquer curso e que o curso vai passar o aluno. Não passa. O professor pode ser o melhor. Se o aluno não faz a parte dele um pouco, não dá conta. A gente não consegue. Então, esse é um barco que a gente rema junto. Eu de um lado, vocês do outro. Entendido? Então, para dar certo, a gente precisa, então, passar por isso. Mas vamos pensar e já vamos começar a estudar a nossa matéria. Processo civil. Vocês precisam gostar de processo, vocês vão trabalhar com ele daqui uns dias, não vai? Vocês não vão advogar? Não estou preparando aqui advogados de um futuro próximo? Então, vamos começar processo civil, tá? Nas nossas aulas, então, nós vamos falar de processo civil bem focado para o exame de ordem, levando em conta aquelas questões que são corriqueiramente cobradas, os temas. Geralmente, existe assim um padrão, né, não de matérias que são frequentemente cobradas. Como eu falo para os meus alunos, em toda prova cai execução, em toda prova cai recurso, em toda prova vai cair uma parte de conhecimento, que é aí que a gente mais ou menos, a gente precisa tentar acertar, como, por exemplo, intervenção de terceiro, por exemplo, tutelas de urgência, e assim por diante. Mas a maioria das vezes os assuntos são vistos em sala de aula. Então, basta você me acompanhar e fazer sua parte em casa que vai dar certo. Vamos falar, então, de processo civil nessa aula inaugural? Lembrando, pessoal, que não tem jeito, essa aula a gente não foge. Não dá para falar de matérias específicas da prova se eu não sei um pouco de princípios, ou melhor, das normas processuais civis. Por quê, professora? Porque o código é novo. Gente, o nosso código é um neném. Nosso código tem 3 anos e meio aproximadamente de vigência. Então, estamos diante de um código super novo. E sendo novo, vários assuntos precisam ser abordados, principalmente as novidades. Tudo aquilo que o código inaugura, traz de novo, de diferente do código de 73, que durante muito tempo foi o foco da prova. Aquilo que era novo, aquilo que o código inovou, aquilo que o código traz de diferente e que muda a rotina, principalmente do advogado. Então, nós vamos estudar as normas processuais civis, ou seja, os princípios que agora introduzem o estudo do processo, porque esses princípios entendidos, você consegue entender muito. A marcha do processo, como é que ele se desenvolve. Ele te orienta na hora de responder uma questão, porque eu lembro, professora, daqueles princípios que foram dados em sala. Belezinha? Então, vamos lá. Artigo 1º do CPC. Então, do artigo 1º ao artigo 12, vou pôr aqui, ó. Do artigo 1º ao artigo 12, o CPC ele vai trazer as normas processuais civis, que são os princípios que agora fazem parte da codificação da lei, que vão introduzir, que vão mostrar como é que o processo vai se desenvolver, como é que ele vai funcionar, com que base, com que prioridade, com que finalidade um processo se desenvolve. Então, são questões estruturais. O processo se desenvolve baseado nos princípios. Então, sabendo as normas processuais civis, isso já abre um leque de entendimento para que você possa entender as outras previsões. Entendido? Então, nós vamos começar lá no artigo 1º, que vai falar o seguinte. Se alguém tiver com CPC e pode me ajudar, mas ele vai dizer que todo o código ele vai ser
interpretado e aplicado em estrita conformidade com a Constituição. Então, o artigo, pessoal, que inaugura o Código, ele vai explicar para nós que o Código Processual Civil, ele anda ou ele se desenvolve em harmonia com a Constituição, tá? Então, é um diploma processual que deve ser pensado, interpretado em total obediência ao que diz a Constituição. Então, você não verá, dentro da análise de um artigo ou da prática de um ato processual, um ato que contraria o que prevê a Constituição. Então, é um código que será aplicado, interpretado, regido em estrita conformidade com o que diz a Constituição. Beleza? Artigo 2º. Já o artigo 2º, pessoal, vai trazer um outro princípio que vocês já conhecem. Ele vai dizer o seguinte, ó, artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Então, esse artigo, que parece um artigo simples, mas ele é importante. Porque ele já vai trazer um princípio que você precisa entender, que é o princípio da inércia da jurisdição. Então, o artigo 2º, quando ele fala e traz para nós o princípio da inércia da jurisdição, ele quer dizer o seguinte, ó. Nós sabemos que na teoria da tripartição dos poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, o poder judiciário assumiu a função de resolver os conflitos. Então, o poder judiciário é como se eu pudesse dizer a vocês que o Estado chamou para si essa atribuição de resolver os conflitos. E quem resolve o conflito é o poder judiciário. Então, quando as partes, diante de um conflito de interesse, elas não conseguem resolver o seu conflito por si, elas apresentam o conflito para o Estado, para que o Estado apresente a solução. Então, o Poder Judiciário faz esse papel, que é o de resolver o conflito. Só que o Poder Judiciário, para que ele possa resolver o conflito quando ele existe, ele precisa ser provocado. Então, não é o fato, por exemplo, de haver lide, ou seja, de haver conflito, de haver uma discórdia, que surge o Poder Judiciário e vem falar assim, bom, vim aqui resolver seu problema, estou aqui. Não. Por isso que, pelo princípio da inércia, o Estado juiz, ele fica aguardando a sua provocação, para que a máquina possa se desenvolver no sentido de resolver o conflito para você. Então, o princípio da inércia consagra isso. Em regra, o Estado, ele é o quê? Inerte. Ele aguarda a provocação para que ele possa resolver o conflito que você não consegue. Por isso que o artigo fala, o processo começa por iniciativa da parte. E aí eu te falo, esse ato de provocar o Estado para que ele resolva o conflito por mim, tem nome. Eu não provoco o Estado de qualquer jeito. Eu provoco o Estado juiz, através de um ato processual próprio. Porque eu não posso falar assim, estou aqui, estou com problema, resolve para mim. Não. O ato de provocar o Estado juiz para resolver o conflito tem nome, se chama petição inicial. Então, a petição inicial é o ato processual que manifesta o meu interesse em que o Estado resolva o problema para mim e o principal. Petição inicial é o ato que dá início a quem? Quem é que surge com a petição inicial? Processo. O processo nasce quando a petição inicial é protocolada. Então, a petição inicial é o ato processual que dá início à formação do processo. Por isso que o artigo fala, o processo começa por iniciativa da parte. E o ato da parte que dá essa iniciativa se chama petição inicial.
Entendido? Então, o processo não começa sozinho do nada. O processo não começa de ofício por ordem do juiz. O processo começa com o interesse da parte que apresenta o conflito. Entendido? Então, a petição inicial dá início à formação ao processo. Segundo, é o ato que rompe a inércia do Estado. E é a partir do momento em que você provoca o Estado para que resolva o conflito para você, a máquina judiciária se movimenta através do impulso oficial. Então, uma vez proposta a ação, aquela ação vai ser analisada e terá o seu desenvolvimento conforme o rito que a lei estabelecer. Então, você propôs a ação vai se desenvolver por impulso oficial. Entendido? Beleza? Tranquilo, gente? Então tá. Vamos lá. Artigo 3º. O artigo 3º já começa a sinalizar os novos tempos que o Código quer trazer, tá? O artigo 3º já sinaliza as primeiras mudanças. Então, o artigo 3º vai começar dizendo assim, ó, e eu quero muito que vocês marquem esse artigo. Pessoal, é importante demais ter um CPC atualizado, mas eu concordo que a hora de comprar também não é agora, tá? Vou esperar o janeiro chegar. Estamos no final de dezembro, algumas alterações já foram feitas, vamos esperar um vadimeco mais atualizado. O ideal é tentar, principalmente para quem não tem o vadimeco ainda, tentar ver o CPC lá no site do Senado. Baixa a lei atualizada e vai estudando, tá? É importante. Artigo 3º. O artigo 3º caput, pessoal, ele repisa, ele copia a transcrição de um texto da Constituição, artigo 5º, 35. E ele vai copiar e vai reforçar essa ideia, não é à toa. Porque se você parar para pensar, eu acabei de dizer que o Código vai ser aplicado em conformidade com a Constituição. E aí você se pergunta, professora, mas por que razão o legislador, então, copiaria um texto constitucional dentro do CPC? É simples. O Código traz de novo essa ideia, porque é tão importante reforçar o que ela prevê, que o Código faz questão de fazer o quê? De rechaçar. Ele traz uma cópia ipsilíteris do que está previsto na lei. Então, o caput do artigo 3º, você pode colocar aí, é uma norma que nós chamamos de norma clone. Né? O legislador tão somente transcreveu e trouxe para o CPC o que está previsto na Constituição. Por que ele faz isso? Porque ele quer mais do que nunca reforçar a ideia que o artigo traz. E o que o artigo traz? Ele fala o seguinte, ó, artigo 3º. Não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, o artigo 3º, se você quiser anotar, ele é um princípio que consagra o princípio da inafastabilidade do juiz. E também da garantia do acesso à justiça. Princípio da inafastabilidade e da garantia do acesso à justiça. Em outras palavras, o que esse artigo ele prevê? Que em havendo lesão ou risco, todo cidadão brasileiro ou todo cidadão, ele tem direito de levar o seu problema a ser resolvido onde? No Poder Judiciário. É uma garantia que tanto a Constituição como a lei processual me garante. Em havendo conflito, nós temos a garantia de que ele poderá ser levado à apreciação do Poder Judiciário. E o juiz, pessoal, não pode, então, se derrogar ou se afastar ou não apreciar o conflito.
Então, eu tenho uma garantia. Qual é a garantia? De em havendo conflito, de havendo um risco de lesão, ameaça a direito, eu tenho a garantia de recorrer ao Poder Judiciário para que o conflito seja analisado. Agora, as principais ideias, elas vêm trazidas no restante do texto da lei. Os parágrafos que se seguem, por favor, vocês fazem aí uma observação, porque os parágrafos são importantes. Ele vai dizer assim, ó, parágrafo 1º, é livre a arbitragem na forma da lei. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é livre a arbitragem na forma da lei. E por que ele está dizendo isso? Porque nós estamos hoje, atualmente, diante de um sistema que é o que a doutrina moderna chama de justiça multiportas. E o que seria essa justiça multiportas? Essas várias formas de se solucionar um conflito. A arbitragem é uma forma, um método de solução de conflitos. Só que a arbitragem tem algumas peculiaridades. A arbitragem tem lei própria para funcionar no território brasileiro. E a lei é a Lei 9.307 de 96. E a arbitragem, ela serve para resolver conflitos de natureza patrimonial. Então, sendo conflitos de natureza patrimonial disponível, eu posso resolver na arbitragem. Outros assuntos eu não posso. Professora, quando é que eu posso escolher a arbitragem? Você vai resolver o conflito na arbitragem quando você escolher essa forma de solução de conflito. E onde é que você escolhe essa forma de solução de conflito? No contrato. Geralmente, no negócio jurídico que versa sobre direito patrimonial, vai ter uma cláusula quase no final do contrato, que é a cláusula de eleição do foro. A eleição do foro é onde as partes vão eleger para resolver eventuais conflitos que surgirem. Então, é lá nessa cláusula, que nós chamamos de cláusula compromissória, que você vai eleger como meio de solução de conflito a Corte de Conciliação e Arbitragem. A Corte de Conciliação e Arbitragem não é órgão do Poder Judiciário, é órgão de natureza privada, sujeito à fiscalização do Poder Judiciário. Ali vai tramitar um processo que não é judicial, é regido pela Lei 9.307 de 96, e ao final, quando o árbitro sentenciar, a sentença dele vai se chamar sentença arbitral. E a sentença arbitral, artigo 24 dessa lei, ela tem a mesma força, a mesma eficácia de uma decisão judicial. Então, quando você escolher a corte como mecanismo de solução do seu conflito, você abre mão da solução pelo Poder Judiciário. Você escolhe a corte, ao invés de ir para o Poder Judiciário. Qual é a vantagem, professora? Rapidez. Na corte é um órgão desafogado, o processo é curto. E automaticamente aquela ação que versa sobre direito patrimonial, ela tem um desenvolvimento mais rápido. Então, esta é a vantagem. Do contrário, existem outras situações. Mas o que eu quero que vocês entendam? O próprio artigo da lei deixa muito claro que a arbitragem que é um instituto tranquilamente previsto na lei. E é um método de solução de conflito. De que natureza? Patrimonial disponível. Beleza? Já os parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, por gentileza, grifem. Porque esses parágrafos já começam a demonstrar as grandes novidades que o novo CPC quer implementar. Parágrafo 2º e parágrafo 3º inauguram uma nova finalidade para o processo. Qual é a finalidade? Institui ou estabelece como um dever do Estado a promoção e a adoção de políticas públicas que incentivem a conciliação.
Então, institui, então, o princípio da conciliação. E traz como primeira prioridade para o processo a tentativa da conciliação. Então, nós estamos diante agora, pessoal, de um código que faz de tudo e quer desenvolver todos os esforços para que as partes primeiro tentem conciliar. Que as partes resolvam os próprios conflitos. Então, a primeira prioridade do processo hoje é a tentativa da conciliação. E aí você poderia me perguntar assim, mas professora, conciliar? Se as pessoas não conseguiram resolver o seu problema sozinho, para que tentar conciliar? Porque se alguém vai ao Poder Judiciário é porque ela não quer acordo. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. O que a gente precisa entender e qual é a filosofia do código? Nós sabemos, gente, que o processo não é um fim em si mesmo, ele não vive para ele. O processo se desenvolve para, ao final, o juiz sentenciar, ou seja, dar uma resposta àquilo que você pede. E nós sabemos que o Poder Judiciário ele está abarrotado de processos. E, por isso, compromete a celeridade. A autocomposição, a conciliação, é uma forma de solução de conflito interessante, porque é uma forma onde as partes constroem a solução. Então, através da tentativa da conciliação, você incentiva o autor e o réu juntos a construírem uma decisão que fica mais adequada. Então, qual é a primeira vantagem da conciliação? As partes saem amplamente satisfeitas, porque a decisão para o conflito é uma decisão construída. Segundo, se você concilia, a duração do processo é infinitas vezes o quê? Menor. A celeridade processual se alcança. Eu resolvo o conflito de forma breve. E o principal, se você consegue estabelecer uma conciliação, você consegue fazer o que com as partes? Você estabelece o que nós chamamos de pacificação social. Você consegue fazer com que aquele conflito, aquela resistência, aquela briga, seja resolvida. E que assim você acalma o ânimo, os ânimos das partes, entendeu? Eu não estou falando que as pessoas voltam a se amar. Mas eu posso dizer que elas passam a superar o problema. Então, a conciliação passou a ser a grande prioridade do processo. Já é uma grande mudança de finalidade, de propósito. No Código de 73, nós vimos a conciliação como um momento processual tímido. No Código de 2015, não. Ele é um ato processual de destaque. Tanto é de destaque que a audiência de conciliação, que é o momento onde a conciliação é tentada, a conciliação ela é trazida para o início do processo. Tudo isso foi organizado, gerido e pensado para que a conciliação pudesse acontecer. Pensa você comigo. Uma ação, por exemplo, que está no início, que o processo acabou de surgir, se o juiz reúne as partes, tem uma boa conversa, um bom diálogo, incentiva e mostra as vantagens, não é muito mais fácil resolver o problema? É diferente de você tentar a conciliação, por exemplo, de um processo que está tramitando tem 6 anos. Num processo que está durando, tem 6 anos, a parte acostumou. Chefe, quer que eu faça uma pose para você? Estou brincando. A parte já acostumou. A parte não tem interesse em resolver. Por que ele não tem interesse? Porque ele já chegou até ali. Já demorou 6 anos. Se ele tinha urgência, a urgência já passou. Se ele sofria, o sofrimento já passou. Então, agora, ele faz questão de ter sangue nos olhos. Ele quer a sentença como forma de lavar a honra. Então, é por isso que o Código trouxe sabiamente a audiência para quando? Para o início do processo. E isso mudou toda a dinâmica. A audiência passou a ser o primeiro ato processual. A audiência foi trazida para o início justamente porque ela passou a ser a prioridade. E passou a ser o quê? Um dever do Estado, investir, incentivar e fomentar o acordo como uma forma de solucionar o conflito.
Entendido? A audiência é um assunto que nós vamos ver detalhadamente durante a aula. Porque se tem um assunto que cai em toda prova, qual é? É audiência. Pode olhar. Toda prova, a audiência cai. É um assunto muito cobrado. Por quê? Porque é novo e, principalmente, vocês vão fazer audiência, doutores? É o ato processual que vocês vão praticar sempre. Daqui a uns dias eu vou topar com vocês na audiência. Quem sabe nós vamos ser adversários no processo. Aluno, professor, hein? Já pensou? Vocês têm dó de mim. Entendido? Artigo 4º. Artigo 4º. Pessoal, se tem um artigo de grande impacto no CPC é o 4º. O artigo 3º também, mas o artigo 4º ele traz um desdobramento muito mais grave. Ele traz uma mudança muito expressiva. E é uma mudança que vocês vão ver que ela reflete. Por isso, se vocês quiserem colocar, o artigo 4º é o que nós chamamos de norma reflexo. Ela vai desdobrar em consequências, em reflexos dessa ideia em várias partes do processo. Então, aquilo que ela prevê, é uma norma reflexo, né? Então, aquilo que ela prevê, ela reflete em várias partes do processo, em outros tipos, como, por exemplo, você vê em teoria geral de recurso, você vê lá nos poderes do relator, você vê essa parte no que diz respeito às nulidades. Então, esse artigo, ele expande, ele traz uma série de consequências dentro do processo num como num todo. E o artigo 4º, ele traz 2 princípios, tá? Ele consagra 2. Então, na primeira parte, ele fala assim, ó. Lê para mim, só o início. Direito de obter em prazo razoável. Obrigada, tá? As partes têm o direito de obter em prazo razoável. Corta. Primeiro princípio está aí. E esse princípio, pessoal, ele não é que ele não existia no Código, ele sempre existiu. Só que ele não havia sido positivado na lei. Então, agora, o que acontece é que o Código faz questão de positivar, de trazê-lo como forma de artigo. Aí você fala assim para mim, qual seria, professor, esse princípio? Duração razoável do processo. Então, o artigo 4º, até essa parte, consagra o princípio da duração razoável do processo. E isso, pessoal, quer dizer o quê, hein? Da duração razoável do processo. Tem tudo a ver, processo e tempo. Então, este é um ponto. Tem tudo a ver, processo e tempo. Por que processo e tempo, gente? Porque esse é o nosso grande desafio. Vai ser o desafio de vocês. O processo, gente, quando alguém submete um conflito, um problema, a apreciação do Poder Judiciário, a solução precisa chegar em tempo. Que tempo? O tempo de ser eficaz. O tempo daquela decisão ser aplicável, de surtir efeito. Só que nós vivemos hoje um problema. Qual é o problema? Nós vivemos uma realidade de uma enormidade de processos. E essa quantidade significativa impede que o processo seja rápido. E quando eu digo rápido, pessoal, eu não quero um processo de flash. Eu quero um processo que dure o tempo necessário. Quando eu falo duração razoável, eu preciso considerar que cada processo é um. Ele tem um problema, cada processo é uma parte, cada processo é um problema, cada processo é uma necessidade. E cada ligação processo-tempo tinha que levar em consideração a situação em concreto daquele contexto.
Porque a lida com o tempo, pessoal, depende. Às vezes, um contexto pode esperar, outros nem tanto. Então, a lida, processo e tempo é sempre esse assunto delicado. Mas uma coisa a lei me garante, porque ao prever esse artigo, isso passou a ser uma garantia que eu tenho. O processo, eu tenho direito de ter um processo que dure o razoável. E durar o razoável, gente, é durar o tempo necessário. Necessário para que a decisão chegue em tempo hábil a ser aplicada. Entendido? Porque um processo que demora além do necessário, quando o processo tarda muito, a ponto de chegar ao final e aquela decisão se tornar vazia, ou sem necessidade, a gente pode dizer que um processo que demora muito, ele se afigura a uma injustiça. Como eu gosto de citar um exemplo, sai no Jornal Nacional. Uma cidade do interior goiano, onde o juiz, ele vai, recém-chegado na comarca, ele profere a sentença num processo que demorou 23 anos. E qual era o assunto do processo? Aposentadoria rural de uma senhora. Gente, a aposentadoria do trabalhador rural é um assunto inédito? Não. Demanda um esforço sobrenatural? Não. Ela deu entrada e ela demorou 23 anos para obter uma resposta. Eu te pergunto, o processo demorou mais do que devia ou não? Um processo com um tipo de discussão jurídica como esse, vamos chutar muito, ele levaria aí, 2 anos e meio, no máximo 3 anos. Nossa, sim. Jogando longe uma discussão jurídica desse monte. Ele demorou 23. Quando ele chegou, ela estava viva. Mas ele chegou aos 93. Aí alguém poderia dizer, nossa, professora, mas ela vai receber uma bolada, né? Porque desde o momento que ela recebeu, que ela propôs a ação, até o dia que a sentença saiu, a Previdência vai ter que pagar. Tudo bem. Mas você quer dizer para mim que aos 93 anos ela tem a mesma condição de usufruir R$ 1 milhão? Ou teria sido melhor se aos 70 anos ela pudesse ter tido o direito a uma aposentadoria, com a qual ela poderia ter vivido ao longo do tempo com um pouco de mais tranquilidade, com um pouco mais de segurança, com um pouco de conforto e trabalhando menos? Então, no meu conceito, por mais que ela receba um numerário elevado, neste contexto da vida, por mais que ela receba, ainda será um dinheiro que não fez a justiça. Para ela, não. Porque não lhe poupou, né? Os anos que ela passou aguardando a decisão. Por isso que a duração razoável do processo é uma garantia que eu tenho de que o processo tem que durar o tempo necessário. Nem mais, nem menos. Nem rápido demais, nem longo demais. O tempo necessário para resolver o conflito. Entendido? Essa é a primeira parte do artigo. Porque na segunda parte ele fala assim, são duas ideias que vão se complementar. As partes têm o direito de obter em prazo razoável. Aí ele vai falar as palavrinhas mágicas, que soam como música no ouvido da professora. Tem direito à solução integral do mérito. Então, ele diz que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. E assim poderia passar, nossa, professora, não vejo nada demais nesse artigo. Eu vejo tudo. Por que eu vejo tudo? Porque quando a norma prevê como garantia a solução integral do mérito, em outras palavras, ele está me garantindo
que todo esforço processual será no sentido de permitir que, ao final, o juiz dê uma sentença de mérito, ou seja, que ele aprecie o meu pedido. Então, todo esforço do processo será no sentido de permitir que, ao final, o juiz aprecie o meu pedido. Então, é como se eu dissesse aos senhores que o Código estabelece agora uma preferência. Qual é a ordem de preferência? Primeiro, nós vamos tentar uma solução pela conciliação. Se não tiver, nós vamos produzir sentença de mérito. Sentença que aprecia o pedido. Professora, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Por que isso é importante? Porque a partir desta premissa, que todo o processo eu terei a oportunidade de ter o meu pedido resolvido, isso quer dizer que todo o esforço do processo é voltado para esse fim. Inclusive, e é aqui que pega para vocês, a superação de vícios corrigíveis. Porque, gente, pode ser que, durante a marcha processual, alguns equívocos, vícios aconteçam. E podem existir falhas que acabem com o processo e outras não. Então, o Código fala o seguinte: todo esforço é para que a sentença seja de mérito. E isso inclui, então, a correção dos vícios corrigíveis. Que os vícios sanáveis sejam aplicados, sejam adequados, a fim de permitir que a marcha do processo prossiga. Então, é um código altamente flexível no que diz respeito à superação de vícios corrigíveis. Ele vai nos dar a chance. Entendido? Nós vamos encerrar esse bloco e vamos para o segundo bloco da aula.